Graças e paz, irmãos, mais um dia na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 7, 8 e 9 da Epístola aos Hebreus. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 7 está escrito: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele a quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele a quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador, e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não um homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais,
como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério mais excelente, quanto é mediador de melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto de que depois dele farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Olha, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, e em que estavam o vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é a alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes ou bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com a lã púrpura e esope e aspergiu tanto o mesmo livro como em todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem,
mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então terminamos a leitura de hoje. Amanhã, se Deus assim o permitir, estaremos lendo Hebreus capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Então, amanhã quero convidar você para dar continuidade à sua campanha de leitura bíblica e lermos a Bíblia junto. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele permitir.